Boa noite, galera! E aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Lopes, eu sou fundador da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestrantes do Brasil. Uma palestra é simplesmente o ato de alguém estar tão interessado em você ao ponto de pagar para te ouvir. E quando você para de correr atrás das empresas e foca em gerar interesse, as empresas que correm atrás de você. Porque no mercado de palestras, o livro é julgado pela capa. A sua capa está te vendendo ou te desvendendo? E só para te mostrar, hoje, geralmente eu gravo as lives lá da minha casa, né? Mas hoje eu vim aqui na Motivação Palestras para gravar essa live de hoje, usar o Flipchart, fazer algumas anotações para te mostrar. Eu queria até aproveitar que eu tô aqui na Motive e te mostrar aqui a entrada da Motivação, que legal. Dá uma olhada. Esse é o logo da nossa empresa, não sei se você já entrou no nosso site, né? Esse é o logo da Motive. Aqui do lado tem a nossa missão e visão: expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. E a nossa visão, conquistar relevância nacional para mostrar ao brasileiro por meio de palestras e projetos sociais que são suas atitudes e escolhas que definem a sua sorte. Legal, né? Qualquer dia eu vou fazer uma gravação aqui mostrando todo o ambiente da Motive, todo o nosso escritório. Eu vou deixar lá nos destaques aqui da nossa página do Fica a Dica Palestrante para você dar uma olhadinha e se sentir aqui dentro também. Mas enfim, como eu convivo diariamente com palestrantes e empresas, né? O meu trabalho é ajudar empresas a escolher o palestrante perfeito para os seus eventos. Eu me tornei especialista em ajudar palestrantes a vender as suas palestras por R$10.000 ou mais e finalmente ser valorizado pela transformação que você leva para as pessoas. Me diz uma coisa, você já passou por uma situação em que você sentiu dificuldade de fazer prospecção dos seus clientes para fechar suas palestras? Você já sentiu essa dor? Você já sentiu a dor? Você já passou pelo problema de ter dificuldade para fechar suas palestras? Às vezes você até tem clientes vindo até você cotando as suas palestras, né? Mas não sei se é o seu caso. Eu vejo muitos palestrantes que têm dificuldade, parece que está arrastando um peso de 1 tonelada no chão para conseguir fechar aquela palestra. E às vezes o palestrante até acredita que o problema dele é o preço. E aí fica lá naquele joguinho de, olha, se precisar, eu negocio o preço pra você. Caramba, o cara nem pediu desconto, nem falou em preço. E ele tá falando, se precisar, eu negocio o preço pra você. Então, eu não sei, você já passou pela dificuldade, pelo problema de não conseguir prospectar clientes? Já passou pelo problema de ter dificuldade para fechar as suas palestras? Então, você já teve algum desses problemas, ou eu vou te falar que esses não são problemas, são sintomas. Sintomas, sabe do que? Exatamente do que a gente vai falar nesse vídeo. Nessa nossa live de hoje, eu vou te mostrar alguns problemas que palestrantes podem ter por não saberem quais são os seus clientes ideais. Por, às vezes, nem saber que existe um cliente ideal para poder vender as suas palestras. E aí, você sabia? Me diz uma coisa, deixa eu até sentar aqui no meu banquinho. A Natália tá aí no comando da live, tá? Como sempre. Então, se vocês tiverem perguntas aqui durante esse meu bate-papo, vocês vão deixando aí que ela vai fazer aqui as perguntas pra mim e eu posso te responder ao vivo, tá bom? Qual é o nome mesmo da live? A nossa live é porque você provavelmente está perdendo vendas por não entender quem é o seu cliente ideal. Esse é o título da nossa live. Eu vou passar para vocês muitos sintomas que eu vejo que palestrantes sofrem e acham que são problemas, mas não são problemas, são sintomas que eu vejo muitos palestrantes sofrendo por simplesmente não ter um cliente ideal ou nem saber que existe um cliente ideal para poder fechar as suas palestras. E eu queria começar essa live te fazendo uma pergunta. Me diz uma coisa, você acredita que os palestrantes mais famosos do mercado, os palestrantes que fecham mais palestras, esse cara que quando você ouve alguém falar de palestrante, ele já é a primeira pessoa que aparece na sua cabeça. Você acredita que esse tipo de palestrante sabe exatamente quem é o cliente dele? Se você tivesse que apostar, você apostaria que ele conhece exatamente quem é o cliente dele? Para quem ele vende mais palestras? Quem é o cliente ideal dele? Se você tivesse que apostar, você apostaria no quê? Ele sabe quem é o cliente ideal? Não, ele não sabe quem é o cliente dele. Ou 3, ele nem sabe que existe um cliente ideal. Qual opção você escolheria?
Vou te afirmar uma coisa: os palestrantes mais famosos do mercado nem sabem que existe cliente ideal, mas eles têm o luxo de não saber que existe um cliente ideal. Você não tem esse luxo. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Eu não sei se você já ouviu falar do método que eu criei para poder aqui na nossa agência de palestrantes indicar os melhores palestrantes para os nossos clientes, para médias e grandes empresas. Eu identifiquei que as médias e grandes empresas, elas contratam palestrantes de uma forma meio subjetiva. Não é uma coisa assertiva, não é uma coisa objetiva. Olha, eu quero contratar esse palestrante por esses motivos aqui. Não, eles têm uma forma peculiar, subjetiva, de contratar e escolher os palestrantes que eles querem contratar e depois formalizar a contratação. Eu percebi que eles contratam por meio de gatilhos mentais. E para fazer proveito dessa escolha subjetiva que os meus clientes, as grandes empresas, eles decidiam quais palestrantes eles iam levar para as empresas deles, eu criei um método. E esse método se chama Método Nick. Se você não conhece o Método Nick, no nosso canal do YouTube, o Fica a Dica Palestrante, eu tenho um vídeo explicando detalhadamente sobre o Método Nick. Nessa live aqui, a gente não vai falar detalhes do Método Nick, eu vou supor que você já conhece, tá? O Método Nick é essencial para você entender por que palestrantes famosos têm o luxo de não precisar entender quem é o cliente ideal dele, enquanto você precisa. Você tem que saber quem é o seu cliente ideal. Então, se você se lembra do Método Nick, você sabe que a primeira categoria do Método Nick é o pessoal do nível do legado. Quem são os palestrantes do nível do legado? São palestrantes excepcionais no que fazem. O Bernardinho, por exemplo, é um treinador de vôlei excepcional. Campeão olímpico, treinou a seleção masculina, a seleção feminina. Maestro João Carlos Martins é um pianista, foi um pianista único. Ainda toca piano, né? Ele tem um probleminha na mão dele, mas eu vi uma notícia que agora ele tá com uma luva que tá permitindo que ele toque novamente. Tem um filme dele, eu até sugiro que você assista. Depois da carreira única do maestro como pianista, ele se transformou maestro e tem uma história incrível, sensacional. Médias e grandes empresas constantemente entram em contato com a Motivação Palestras para ter uma palestra do maestro João Carlos Martins. Maestro João Carlos, Bernardinho, estão nesse nível do legado, porque são palestrantes excepcionais no que fazem. E aí que está a resposta. E por que esses caras aqui não precisam focar no cliente ideal deles? Porque eles são tão excepcionais que as empresas já procuram por ele. Os empresários que fazem eventos com venda de ingresso, Sebrae, todo mundo já procura pelos caras excepcionais. O grande problema é que, como você sabe, o Método Nick tem uma forma de pirâmide. E esses caras do nível do legado, eles ficam na ponta da pirâmide. Ou seja, a quantidade de palestrantes do nível do legado é muito menor do que você vai ver que é a quantidade de palestrantes do nível dos desconhecidos, que estão na base. Logo depois a gente tem os palestrantes do nível dos super-heróis. E a quantidade de palestrantes do nível dos super-heróis já aumenta, como você pode perceber. Aqui a gente tem palestrantes que têm como carreira ser palestrantes e palestrantes que também tiveram carreiras em suas áreas específicas excepcionais, mas também tem foco como um dos negócios dele, palestra. Os caras do nível do legado não tem foco em palestra. Os caras do nível dos super-heróis têm foco em palestra. Ou eles fizeram a carreira deles, ou são palestrantes profissionais, ou além da carreira, do legado que eles deixaram, eles também dão palestra. Ou seja, os dois têm foco em palestra. Então o palestrante do nível dos super-heróis tem foco em palestra, nível do legado não tem foco em palestra, mas a diferença entre esses dois é que o cara do nível do legado, ele tem, além de um legado indiscutível, também tem um apoio massivo de mídia. As pessoas conhecem esse cara. Esse cara, ele praticamente uma lenda dentro daquela cultura, daquela população. Por exemplo, se o Ayrton Senna tivesse vivo hoje, em qual nível você acha que ele estaria? Com certeza no nível do legado. O palestrante do nível do super-herói não alcançou essa notoriedade ainda, mas ele tem um apelo de mídia muito grande. É por isso que as empresas procuram muito por esses caras também, tanto quanto pelos palestrantes do nível do legado. Você acha que os palestrantes do nível do super-herói precisa saber quem é o cliente ideal dele? Depende. Se ele é um palestrante que vive de palestras, provavelmente ele já sabe, porque se ele chegou aqui, ele vive de palestras, significa que ele é um palestrante estratégico.
E ele mexeu as peças do tabuleiro, os fatores que estão dentro do controle dele para conseguir chegar nesse nível. Você não chega nesse nível se você não, de uma forma estratégica, se você foca em dar palestras, você não chega aqui caso você não tenha arquitetado a sua trajetória, tá? Depois desse nível a gente tem o palestrante do nível do progresso. E aqui a quantidade de palestrantes também aumenta. Vou colocar aqui só NIC, né? Esse é o nosso método NIC. Aqui, palestrantes do nível do progresso, a quantidade aumenta. A diferença dos palestrantes do nível do progresso para os super-heróis é que os palestrantes do nível do progresso, esses caras aqui, eles não têm apelo de mídia. Eles não estão no centro das atenções da mídia. Só que esses caras são caras totalmente estratégicos. Pode ter certeza que esse, vou até pegar outra caneta, é tão verdade isso que olha o tamanho da caneta que eu peguei para escrever. Pode ter certeza que esses caras aqui, eles sim conhecem quem é o cliente ideal deles. E só por esse fator, muito provavelmente, esse é um dos fatores mais fortes numa estratégia de uma carreira como palestrante, conhecer o seu cliente ideal. Só por esse fator, esse cara já está acima dos palestrantes do nível dos desconhecidos, que é o restante. Aqui tá a galera, aqui tá a massa. Simplesmente por entender quem é o cliente ideal e por aplicar outras estratégias, mexer nas peças do tabuleiro de acordo com os fatores que estão dentro do controle dele, só por fazer isso, ser estratégico, o palestrante do nível do progresso está acima dos palestrantes do nível do desconhecido. Adivinha, esses caras aqui, eles não sabem que existe um cliente ideal. Esses caras aqui penam para fechar a palestra. E aí, sabe o que eles acham que é o problema? Eu não sei se é o seu caso. Veja se é, tá? Coloca aí nos comentários se for o seu caso. Mas os palestrantes do nível dos desconhecidos, eles acham que o problema está na divulgação do marketing dele. Eles acham que o problema é que eles não sabem fazer prospecção. Eles acham que o problema é o preço da palestra deles. Eles acham que o problema, sei lá, é qualquer um, menos a questão de alinhar as estratégias da comunicação dele. Você entender quem é o seu cliente ideal é apenas uma das várias estratégias que um palestrante precisa colocar em prática na carreira para que ele suba de nível como palestrante. Palestrantes do nível do progresso são palestrantes do nível do desconhecido que aplicaram estratégias. Com isso, subiram de nível, são palestrantes que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, vão virar palestrantes do nível dos super-heróis. Deu para entender? Porque o palestrante famoso pode se dar o luxo de não entender e não saber quem é o cliente ideal dele. Porque os clientes correm atrás desses caras. Se o seu caso for o caso em que os clientes não estão correndo atrás de você, é você que está correndo atrás de cliente, então você precisa saber quem é o cliente ideal. Você precisa colocar em prática estratégias. Você precisa mexer o que estiver dentro do seu controle para você ter resultado maior do que você está tendo hoje. Se você é um palestrante do nível do desconhecido hoje, você precisa apenas se transformar em um palestrante estratégico que sabe quais são as peças certas a serem mexidas, os certos, que não adianta também você mexer uma peça na hora errada. Não sei se é o seu caso, mas eu vejo muito palestrante que me diz que já faz muita coisa. Esse que é o problema. Os palestrantes do nível do desconhecido não são palestrantes preguiçosos, são palestrantes que trabalham pra caramba, mas esses caras não têm resultado. Eu não sei se você sente que você trabalha muito, mas você não tem tanto resultado quanto tanto de esforço que você coloca em prática. Eu não sei se é o seu caso, mas se for, provavelmente você está dentro do nível dos desconhecidos. Saiba quem é o seu cliente ideal. Tem várias coisas que você precisa colocar em prática para te levar para o nível do progresso. Mas o tema da nossa live de hoje é: saiba quem é o seu cliente ideal. Esse é o motivo do porquê os palestrantes famosos, ou seja, os palestrantes do nível do legado e do nível dos super-heróis, podem se dar o luxo de não saber quem são os clientes ideais deles. Porém, isso daqui não é só subida, tá? O palestrante aqui de cima pode cair também. Então tem muito palestrante e se cair e não tiver uma estratégia, não tiver uma carreira como palestrante bem estruturada, ele não sobe mais, porque ele não sabe quem é o cliente ideal e ele precisa mover as peças do tabuleiro dele para evoluir a carreira dele. Então tem esse detalhe também. Então, recapitulando, palestrantes do nível do desconhecido não sabem quem é o cliente ideal e precisa saber caso queira um dia se transformar em um palestrante renomado, caso queira um dia viver de palestras, caso queira um dia ganhar mais de 2 dígitos por mês com palestras. Eu não sei se é o seu caso,
Mas se esse for um objetivo de interesse seu, saiba quem é seu cliente ideal. O cara que está um nível acima sabe quem é o cliente ideal e os outros dois nem precisam saber se não quiserem, tá? Quem é o cliente ideal. Caramba, Lucas, beleza, entendi. Eu preciso saber quem é o meu cliente ideal. Isso você já repetiu 200 vezes aí nessa live. Mas, cara, como é que eu faço para saber quem é meu cliente ideal? Como é que você faz? Bom, no mercado de palestras a gente tem 7 tipos diferentes de contratantes de palestra. Eu também já fiz um vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube, sobre os 7 tipos de contratantes de palestras. Eu não vou me aprofundar sobre esse assunto aqui, tá? Eu vou pincelar sobre os 7 tipos, mas se você quiser saber mais, canal Fica a Dica Palestrante, dá uma olhada lá que eu falei sobre isso. Mas no mercado de palestras nós temos 7 tipos diferentes de contratante de palestras. Aqui na Motivação Palestras, a gente lida com 7 tipos. De novo, nós somos contratantes de palestrantes. Nós não vendemos palestras, eu não sou palestrante, eu contrato palestrante. E simplesmente por isso, por eu viver nesse mundo, por eu contratar palestrante, eu saber o que me afasta de um palestrante. Esse cara aqui eu não gostei dele, eu sei que os meus clientes não vão gostar. Ou esse cara aqui, os meus clientes vão gostar dele. Simplesmente por eu estar dentro do mercado como contratante de palestras, isso já me faz ter uma clareza diferente do que eu vejo muitos palestrantes tendo, tá? É a teoria da garrafa, né? Copinho de água aqui. Eu vejo que eu, como contratante de palestras, eu tô fora desse copinho. Na maioria das vezes, os palestrantes estão dentro do copinho e eles não conseguem ver a embalagem deles. Eles não conseguem ver o que está escrito aqui, que é óbvio pra mim. Tá escrito água mineral natural aqui. É óbvio, eu tô lendo, eu tô batendo o olho e vendo. Mas olha que louco. Pra quem tá aqui dentro, não é óbvio essa informação. Esse cara não consegue enxergar isso. Tá de trás pra frente. A água tá turvando as letras que estão escritas aqui no rótulo. Pra mim, é óbvio. Pra quem tá lá dentro, não. E isso já aconteceu com você também. Eu não sei se você já deu uma dica pra alguém, mas é muito mais fácil dar dica para os outros do que aplicar na sua vida, pra você mesmo, ou não. Isso porque você tá vendo o rótulo da pessoa. E ela tá dentro da garrafa, dentro do copinho dela, com as águas turvas, as letras de trás pra frente. E é por isso que ela não enxerga com tanta clareza quanto você. Então, no mercado de palestras, nós temos 7 tipos de contratantes. Primeiro tipo são escolas, segundo universidades, terceiro sistema S, quarto prefeitura, quinto agências de palestras e agências de eventos, sexto empresários, sétimo empresas. Cada um desses 7 tipos tem particularidades diferentes. Cada um desses 7 tipos procura um tipo de palestrante com um objetivo diferente. Por exemplo, aqui na Motive, o que a gente chama de empresário? A gente chama de empresário aqui na nossa empresa, empresários, empreendedores que têm intenção de organizar eventos para realizar venda de ingressos e lucrar com a venda de ingressos. Tenta decifrar. Se eu quero fazer um evento para vender ingresso e lucrar com a venda do ingresso, que tipo de palestrante eu vou contratar para o meu evento? Um palestrante desconhecido vai vender ingresso? Não, não vai, né? Ele vai contratar palestrantes famosos para ir para o evento dele. Ou seja, olha aqui como começa a ficar claro a questão de você entender sobre o seu cliente ideal. Um empresário, o cara que vende ingresso para poder lucrar com as palestras, com a venda de ingresso, ele vai buscar palestrantes famosos, porque palestrantes famosos chamam atenção. E por chamar atenção, as pessoas vão querer comprar ingresso para participar desse evento e ele vai lucrar mais, diferente de um palestrante desconhecido. Não vai chamar tanta atenção, vai vender ingresso, ele vai sair no prejuízo. Então, caso o seu foco seja empresários, então você já sabe quais que são as dificuldades desse tipo de cliente. O que você precisa ser para atrair esse tipo de cliente? Está começando a perceber? Isso eu estou falando de 7 tipos diferentes. Eu vou falar uma informação, uma particularidade da Motivação Palestras. Nossa empresa começou em 2016. Nós temos 4 anos de empresa, começamos em 2016 e em 2016 e 2017 a gente atirava para todo lado. A gente queria fechar palestras, isso que importa. Fechou palestras, tá bom pra gente. Então a gente vendia para tudo que é cliente, não tinha um foco. A gente vendia para escola, para universidade, a gente vendia para empresário, para empresa, para tudo que era cliente, não tinha um foco específico, uma informação real, tá? Não tô chutando, não tô com achismo. Em 2017, no ano inteiro, nós fechamos 99 palestras, exatamente isso, 99 palestras fechadas em 2017. A partir de 2018, quando nós começamos a focar em um cliente ideal, quando a gente começou a criar os nossos anúncios
com a linguagem desse cliente ideal. Quando a gente começou a impulsionar os nossos anúncios na internet para esse cliente ideal, quando a gente começou a fazer prospecção desse cliente ideal, a gente teve um resultado totalmente diferente. Sabe quantas palestras a gente fechou no final de 2018? Quando a gente começou a fazer o nosso foco em um cliente específico? 196 palestras fechadas, o dobro da quantidade de palestras de 2017, simplesmente por uma mudança de foco. Tá vendo como é louco? É lógico que esse não foi o único fator que fez os números aumentar de uma forma drástica desse jeito. Não é uma fórmula mágica, não é uma coisa que vai fazer você fechar mais palestras do dia para a noite. Mas é um dos fatores mais importantes para que você feche mais palestras. Se eu tivesse lá um grupo de 10 fatores que você precisa alterar na sua comunicação, esse de você entender quem é o seu cliente ideal seria talvez até o mais importante. Ele é um dos mais importantes, tá? Você precisa entender. Essa transformação que essa mudança trouxe para a Motive foi essencial para que a gente dobrasse de 2017 para 2018 o número de palestras que a gente fechou aqui na nossa empresa. E talvez você até se questione, né? Mas eu não sei de onde começar, não sei nem como começar a focar em um cliente ideal. Ou talvez você diga, sei lá, às vezes você quer simplesmente fechar os olhos para isso, sabe? Às vezes tem problemas que a gente passa que a gente prefere não ver. Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação. Eu já passei por isso. Às vezes a sua conta tá tão feia que você prefere não olhar, mesmo sabendo que você precisa olhar para aquilo, para você atingir um novo nível, para você arrumar aquela bagunça, para você planejar o seu futuro. Mesmo você sabendo que você precisa passar por aquela dor, que você precisa olhar aquilo, que você precisa se debruçar por aquilo, às vezes a gente fecha os olhos e prefere não ver o que vai levar a gente para outro nível simplesmente porque dói. E eu entendo, eu sei que dói, mas é necessário caso você realmente queira. Caso você seja uma pessoa que não quer um pouquinho, não quer mais ou menos. Caso você realmente queira se transformar em um palestrante que faz mais de 2 dígitos por mês com palestras. Eu estou falando um nível de palestrante que cobra mais de 10 mil reais por mês com palestra. Caso você tenha interesse, antes de finalizar essa nossa live, eu quero deixar uma dica preciosa. Uma dica de ouro aqui para você. Eu quero deixar a dica de qual tipo de cliente a Motivação Palestras foca e qual eu acredito, sinceramente, ser o tipo de cliente ideal que você deveria focar a partir de hoje, imediatamente, a sua comunicação. Que você deveria focar todos os seus conteúdos a partir de hoje para poder vender as suas palestras. Esse tipo de cliente são as empresas. Você deve focar a sua comunicação nas empresas. Eu, mais do que ninguém, sei que esse é o tipo de cliente que mais valoriza um palestrante. Esse cara, ele tem uma verba anual separada para contratar palestrante. Esse cara, ele faz pagamentos de palestras antes da realização do serviço. Ele não tem licitação para fazer contratação de palestrantes. Ele paga bem por palestrantes bons. Esse é o cara que nós focamos aqui na Motivação Palestras, é o cara que dobrou o número de palestras que a gente fechou de 2017 para 2018 e é o cara que eu quero aqui nessa live entregar como presente para você essa sugestão, que você passe a focar sua comunicação nas empresas. Esquece Sebrae, é o maior contratante de palestras do Brasil, é sim, mas gasta muita energia para poder fechar. Não sei se você já fechou palestras com o Sebrae. Se você fechou, você conhece o processo de contratação do Sebrae. Você sabe que não é simples. A quantidade de energia que você gasta para prospectar e fechar com um Sebrae, por exemplo, é muito maior do que você gastaria para fechar com o cliente ideal que eu estou sugerindo para você. Você gasta menos energia para fechar com esse cara e tende a fechar uma maior quantidade de palestras com ele. E a quantidade de empresas buscando palestrantes é muito grande. Lucas, como focar a minha comunicação para empresas? Como eu atraio empresas? Como eu faço isso? Me dá dicas. Bom,
Nessa live eu quis te falar sobre a importância de ter um cliente ideal. Agora, como fazer isso, como atrair esses caras, como voltar a sua comunicação para esses caras, já é assunto para outra live, já é assunto para outro vídeo. Se você se interessou, eu sugiro que você deixe aí nos comentários interesses, assuntos de lives que você talvez tenha interesse em ter. Cara, hoje eu tô focado 100% em colaborar com os palestrantes que estão seguindo aqui a gente no Fica a Dica Palestrante. Deixa aí nos comentários sugestões de temas que você gostaria de ouvir aqui para eu trocar, eu vou entregar para vocês. Eu vou responder as perguntas que vocês deixarem aí nos comentários, é sem segredo. Só você perguntar que eu te falo. A minha intenção aqui no canal, como eu disse, é ajudar você a vender as suas palestras por 10 mil reais ou mais. Porque eu tenho certeza, eu vejo aqui palestrante estratégico, palestrante que é especialista de verdade, vende fácil as suas palestras por mais de 10 mil reais. Cara, você inspira pessoas, transforma pessoas. Você merece ser valorizado por isso. Beleza? Então, se vocês querem absorver o conteúdo que eu tenho a compartilhar, aparece aí nas nossas próximas lives, segue aí as nossas redes sociais, vê os vídeos, eu solto muito conteúdo interessante também nos vídeos diários que a gente posta aqui no nosso canal, no Instagram, no Facebook. Assiste aí os vídeos que eu tenho certeza que você vai absorver bastante coisa. É isso, galera. Eu vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um alô para quem está assistindo essa live gravada. Espero que você tenha gostado também. Um alô para quem está no YouTube. Se você está assistindo aí, não tô te vendo, mas um abraço para você também. Espero que você assista aí uma próxima live que a gente fizer no Instagram, Essa live está acontecendo no Instagram hoje. E valeu, galera. Foi legal estar aqui com vocês hoje. Valeu, tchau, tchau.